Que a espécie do glutão tem duas subespécies, a gente já sabe. Mas e se eu te dissesse que na verdade tem uma terceira e ela não está no Omnitrix? Primeiro vamos entender de onde saíram as subespécies do glutão, já que lá no clássico não era bem a intenção. O primeiro glutão foi desenhado por Tom Perkins, que era o principal designer de personagem da série na época. E a intenção original do glutão era ser uma criatura semelhante a uma ameba, coisa que era bem mais perceptível na sua arte conceitual. Já dentro do desenho, não dá tanto a impressão, embora ainda pareça. Porém, quando chegamos em Força Alienígena, vemos que o glutão aqui está completamente diferente. Ele foi redesenhado por Glenn Murakami, o que mudou bastante a aparência do alien e até as suas bases, já que agora ele parece bem mais com um sapo. Mas até então, nessa época, isso era apenas uma mudança de design, não era de fato outro glutão, coisa que foi mudada e canonizada em Omniverse, no episódio Problema de Estômago, onde o Ben, enquanto transformado em glutão, acaba sendo contatado pelo estômago deles, já que o estômago de os Gurmandos é conectado através de uma dimensão alternativa onde tudo que eles comem fica armazenado. Todos os estômagos Gurmandos são ligados a um bolsão transdimensional. Como é que você acha que eles comem tanto assim? Que nojo! Por causa disso, temos a chance de ver o planeta dos Gurmandos, e no caminho, o Hulk nos explica que existem duas subespécies, os puros e os turvos. Há duas subespécies distintas de Gurmandos. Problema de estômago. Os turvos e os puros. Canonizando de uma vez por todas as duas variações do glutão durante as séries, como sendo duas subespécies diferentes. E o Ben, nesse ponto, consegue se transformar em qualquer um dos dois. Mas o ponto importante aqui é por que eles foram chamados para ir lá pro planeta dos Gurmandos. Bem, os Incursianos estão invadindo e eles sequestraram a rainha. E é exatamente esse o ponto em que temos que chegar. A rainha é de uma subespécie diferente. Obviamente, a subespécie da rainha. Como vemos pelo seu visual, ela aparenta ser uma mistura tanto de puro quanto de turvo, o que faz sentido já que todos a consideram a rainha e a seguem. E a informação que a gente tem é que essa subespécie não está no Omnitrix. Quem diz isso é o Derek J. Watt, que era o diretor de arte de Omniverse, porém ele tem participação em decisões de história da série, logo ele tem propriedade para dar essas informações. Mas por que ela não tá no Omnitrix? É isso que a gente vai teorizar e tentar entender, com base em comparações com coisas que acontecem na vida real em relação a grupos de animais. Eu acredito que o motivo de não existir uma rainha no Omnitrix seja por questões sociais dos Gurmandos. Primeiramente, quando vemos todos os Gurmandos durante o episódio Problema de Estômago, não percebemos nenhum que aparenta ser fêmea, sem ser a rainha, é claro. E como vemos, a rainha tem características que normalmente se dão a fêmeas dos aliens em Omniverse, coisa que nenhum outro Gurmando que aparece tem, o que indica que todos os súditos são machos e apenas a rainha é fêmea. Vendo por esse lado, é possível que só a rainha seja possível de dar à luz a outros Gurmandos, seja através de partenogênese, ou seja, a própria rainha sozinha consegue gerar descendentes, coisa semelhante ao que acontece com o Friage que a gente vê na própria série de Força Alienígena, onde o alien simplesmente bota seus ovos de tanto em tanto tempo, sem a necessidade de uma reprodução sexuada. O mesmo acontece com abelhas, o que é um ótimo paralelo, já que também tem essa ideia de rainha. Porém, é claro, as abelhas também possuem a reprodução sexuada, onde um dos operários vai fecundar a rainha, e o mesmo pode acontecer com os Gurmandos. O ponto principal aqui é que provavelmente o único ser que reproduz aqui seja de fato a própria rainha, e a partir daí é provável que de tanto em tanto tempo a rainha Gurmando gere uma nova fêmea para se tornar a próxima rainha. No caso das abelhas, quando uma nova rainha é escolhida, eles alimentam a larva com uma substância que as abelhas operárias secretam, chamada de geleia real. Isso vai fazer com que essa larva cresça para ser a próxima abelha rainha. E bem, como os Gurmandos são baseados em comer, não é de se espantar que algo semelhante possa acontecer aqui. Porém, como teorizamos aqui, é possível que não existam Gurmandos fêmeas sem ser a rainha, coisa que é diferente das abelhas, já que existem abelhas operárias fêmeas também. Logo, se a rainha Gurmando morresse e ela não tivesse ainda gerado a próxima rainha, o que
que ia acontecer? Ou existem fêmeas e elas são iguais aos machos porque sim, coisa que não costuma ser comum em Omniverse, ou é possível que algum dos machos possa se transformar em uma fêmea, coisa que acontece com os peixes palhaço, exatamente. Quando não há fêmeas por perto, um peixe palhaço macho pode virar uma fêmea para continuar conseguindo reproduzir a espécie. Então, sinceramente, eu não duvido que isso seja uma possibilidade aqui também. E com isso, esse Gormando que agora virou fêmea poderia dar à luz a sua nova rainha. Mas bem, então qual na verdade é o problema aqui? Como vimos, a rainha é de extrema importância para a sociedade dos Gormandos, e como vemos na própria série, ela é única, existe apenas uma. Não é que nem abelhas que possuem várias colônias com várias rainhas, não. Os Gormandos, toda a espécie segue a uma mesma rainha, tanto que até o próprio Ben, transformado em glutão, é contatado através do estômago quando a rainha está em perigo. E isso nos mostra como a rainha é para ser essa figura única, essa única líder de uma espécie inteira. Logo, o Omnitrix liberar essa transformação pro Ben, por exemplo, poder se transformar em uma rainha também, poderia dar algum problema em relação a isso. Ter duas rainhas, poderia até mesmo separar a colônia, mas a intenção natural e como eles evoluíram para ser é com todos eles juntos. E o Omnitrix sempre vai prezar para aquilo que faz sentido naturalmente e também socialmente para cada uma daquelas espécies dos aliens. Inclusive, voltando às comparações com abelhas, quando existem duas rainhas em uma mesma colmeia, a coisa não fica boa e sempre dá treta. As rainhas vão brigar entre si, até que uma delas seja morta ou saia da colmeia, e isso geralmente vai separar a colmeia, já que essa rainha vai também levar algumas operárias com ela. Embora, é claro, como eu já disse aqui, para as abelhas isso faz sentido, existem várias colônias e isso é até uma forma de se espalhar e se reproduzir mais por aí. Porém, no caso dos Grumandos, como eles são uma colônia só, isso com certeza não é o esperado, principalmente considerando que eventualmente eles devoram planetas inteiros. Ter duas colônias em planetas diferentes significaria que dois planetas seriam comidos eventualmente, o que talvez não seja bom para o balanço do universo também. Mas um ponto importante é que a rainha não estar no Omnitrix não significa que é impossível que o DNA dela seja adicionado. Como eu disse, é uma escolha ele não estar ali. Porém, caso em algum momento aconteça algo muito específico que seja essencial gerar uma rainha ali com o Omnitrix, essa trava poderia ser removida e a transformação poderia estar liberada, já que o Omnitrix tem como aceitar esse DNA, ele só não faz por motivos éticos, provavelmente sendo coisa que até o Azimuth sabe, e talvez tenha sido ele mesmo que tenha botado essa trava para não gerar nenhum problema com os Gormandos.